do Senhor a todos. Dando continuidade aos nossos tutoriais, nós vamos estudar aqui hoje a lição número 13, o servo ordena a pregação do Evangelho. A EBD é do primeiro trimestre, o tema é Evangelho de Marcos e a revista foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A coordenação desse dia é do evangelista Douglas, no dia 26 de 3 de 2023. E também essa lição é a última lição do primeiro trimestre. Né? A próxima lição, ou próximo tema do segundo semestre é o livro de Gênesis. Bom, o primeiro tópico, missões, um projeto no coração de Deus. O autor diz que o servo confiou aos discípulos a tarefa de proclamar a toda criatura a boa nova de salvação. Todo ser humano precisa saber que há reconciliação com Deus por intermédio de Jesus. Marcos 16, de 15 a 16. E disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Até os anjos anseiam atentamente o conteúdo das boas novas. 1 Pedro de 1, de 10 a versículo 12. Da qual a salvação ingeriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que o tempo em que a ocasião do tempo e do Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento de que Cristo havia de vir e a glória de que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, ele ministrou essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais as coisas os anjos desejam bem atentar. No item 1.1, a grande comissão ortogada pelo servo. O autor diz que Marcos relata que após a ressurreição do servo, ele apareceu primeiro para Maria Madalena e foi aos discípulos anunciar que o mestre vivia e foi ignorada. Marcos 16, de 9 a 11. E Jesus, tendo ressuscitado da manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. O servo apresentou-se a 2 de seus discípulos que também foram ignorados. Marcos 16, de 12 a 13. E depois manifestou-se de outra forma a 2 chefes que iam de caminho para caminho. E, indo esses, anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. E por fim aparece aos 11 e os repreende por sua incredulidade. Ele dá uma ordenança que se estende à igreja até agora, e pregai o evangelho a todos. Marcos 16, de 14 a 15. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí no topo do comentarista, o autor cita o bispo Samuel Ferreira. Quando Cristo se apresentou aos 11 discípulos, e
eles estavam reunidos e onde haviam celebrado a última ceia. E eles estavam fechados porque eram seguidos de Jesus e tinham o mesmo destino, seriam crucificados caso fosse encontrado. Eles estavam com medo e cada passo trazia temor. No item 1.2, o porquê do servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. O autor diz que a Escritura relata que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. O homem pecou e afastou de Deus, em Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. E quando diz que o homem pecando recebeu a sentença de morte física e espiritual, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O afastamento de Deus traz sofrimento e condenação, e a solução divina foi o sacrifício vicário de Jesus, para trazer novamente ao encontro com o seu Criador, algo que foi perdido com a prática do pecado. Marcos 16, 15 a 16. E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No tópico comentarista, o autor cita aqui César Rosa de Mello. O comentarista diz que o Mateus e Marcos mostram claramente que o objetivo de Deus era o mundo. Mateus usa a expressão nações. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Marcos usa a expressão toda criatura. Marcos 16, 15. Existe ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O grande objetivo era de transpor a barreira geográfica, culturais, raciais. E nossa responsabilidade é fazer discípulos em todas as nações. Jesus chegou a dizer que o campo é o mundo. Mateus 13:38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E poucos são os trabalhadores ante os desafios. Lucas 10:2. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara. E, para aqui terminar o tópico 1, o item 1.3. O servo ensina que a pregação do Evangelho deve ser a nossa prioridade. O autor diz que Marcos dá destaque à mensagem a ser pregada em nome de Jesus, conhecida como a Grande Comissão. A ordem era que difundisse tudo aquilo que ele havia aprendido com o Mestre. Para isso, deveria ir a todas as nações do mundo, demonstrando a necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Os três ensinos deveriam ser prioridade da fé cristã: contribuir e fazer missões, evangelizar a todos, o batismo para a remissão dos pecados. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui o pastor Sérgio Costa, revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2019. Podemos dizer que os missionários são o termômetro espiritual de uma igreja. Eles dão sentido e denotam a obediência e compromisso
de uma igreja diante a grande comissão. Uma igreja que não investe em missão está fadada a se enfraquecer e sair do propósito básico de Jesus para com o seu povo. Evangelizar e ganhar almas para Jesus ainda é sempre e será a prioridade do reino, que é reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. João 17, 1-3. Jesus falou assim, elevando-se os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1, tá? Aguardo, muito obrigado por assistir, e aguardo todos no tópico número 2, o servo possuía um coração missionário. Até lá, se Deus assim permitir.